Segunda atividade avaliativa da disciplina de Gestão Pessoal. O tópico abordado neste trabalho será estresse em estudantes e em profissionais da saúde. Os integrantes do grupo são Gabriela Olímpia, Júlia Araújo, Isabela Fonseca, Isabela Nunes, Isis Fuji e Isabela Martins. No presente trabalho, temos como objetivos definir o que é estresse, citar as principais fontes de estresse em estudantes da área da saúde, citar quais são os sintomas mais comuns e os tipos desse quadro clínico, analisar estudos que incluem gráficos e tabelas sobre esse tópico e, por fim, destacar as principais consequências. O estresse pode ser definido como uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça, provocando alterações físicas e emocionais. Apesar de ser natural, quando em excesso, o estresse pode ser bastante prejudicial à saúde do indivíduo. Entre os fatores que levam ao estresse, cabe destacar: em estudantes de medicina, a exigência por um bom desempenho acadêmico, tanto familiar quanto pessoal, conteúdo extenso, falta de tempo para estudar, privação de sono e falta de tempo destinado ao lazer. Já em profissionais da saúde, as causas que prevalecem são contato com pacientes passando por momentos de muita dor e sofrimento, relacionamentos com pacientes difíceis, como os queixosos, rebeldes e os que não aderem ao tratamento, lidar com a intimidade corporal e emocional com o paciente, lidar com as incertezas e limitações do conhecimento técnico e suprir as expectativas dos pacientes e seus familiares. O estresse produz reações de defesa e adaptação ao agente estressor. Esse conjunto de mudanças no organismo é chamado de Síndrome Geral e Adaptação, SAG. Ela se divide em 3 estágios: fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. A fase de alarme é caracterizada pela posição de alerta do organismo. A fase de resistência é identificada pelos sinais na esfera psicossocial, como ansiedade, medo, isolamento social, oscilação de apetite e impotência sexual. Por último, a fase de exaustão, o indivíduo se encontra esgotado pelo alto consumo de energia, o que compromete o funcionamento adequado do sistema fisiológico, podendo levar à falência de alguns órgãos. É importante esclarecer que existem 2 tipos de estresse. O estresse agudo, mais intenso e curto, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mais passageiras, como a depressão na morte de um parente. E o segundo tipo é o crônico, que afeta a maioria das pessoas no dia a dia, mas de uma forma mais moderada do que o estresse agudo. O primeiro estudo relacionado ao tema importante para ser analisado foi o realizado com estudantes de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora em 2021. O estudo teve como objetivo investigar as fontes mais comuns de estresse enfrentadas por esses alunos e o grau em que diferentes estressores afetam suas vidas. O tipo de estudo escolhido para a pesquisa foi o transversal exploratório, e o método consistiu na aplicação de 2 escalas. As escalas usadas serviram para responder 39 itens correspondentes a possíveis situações estressantes. Para cada item, os estudantes responderam à questão: o quão estressantes são essas situações para você? Para os 2 grupos, as situações estressantes comuns foram conteúdo extenso, falta de tempo para estudar e privação do sono. Na seguinte tabela, é possível identificar as situações apresentadas para os alunos na pesquisa e qual delas foram mais citadas como atividades estressantes. Um pequeno desvio padrão indica que esse dado está próximo da média. O segundo estudo a ser analisado foi realizado com 200 estudantes de medicina matriculados nos ciclos básicos e clínicos da Universidade Federal do Ceará, com predominância para homens solteiros e com idade média de 21 anos. O tipo de estudo foi descritivo e transversal, que teve como objetivo avaliar a prevalência de sintomas de estresse nesses estudantes. O método utilizado foi um questionário sociodemográfico e do inventário de sintomas de estresse. Prevalência de sintomas de estresse foi de 49,7%, e o 4º período do curso foi aquele com níveis mais altos desses sintomas. O resultado da pesquisa está mais detalhado neste gráfico. A partir da análise dos 2 estudos citados nesse trabalho, podemos concluir que
Existem diversos fatores que contribuem para quadros de sintomas de estresse nos acadêmicos e profissionais da área da saúde. Entre os acadêmicos, as causas mais comuns estão relacionadas com a carga horária do curso e a exigência por um bom desempenho. Os sintomas de estresse prevalecem entre os alunos dos períodos mais iniciais. A fase predominante entre os estudantes com estresse é a de resistência e, por fim, existem diversas intervenções possíveis para avaliar o estresse e melhorar o bem-estar do grupo estudado. Esse foi o segundo trabalho da disciplina de Gestão Pessoal do Grupo 1. Obrigado pela atenção.